Queridos, abramos a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós queremos saudar mais uma vez a Igreja do Senhor, na graça e a paz do Senhor Jesus, e também aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. A nossa expectativa nessa manhã, nesse momento do nosso culto solene, é que o Espírito de Deus, ele fale ao nosso coração. Que a palavra de Deus, ela seja trazida, exposta, e o Santo Espírito, ele aplique essa palavra nas nossas vidas. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E nessa manhã nós vamos nos dedicar, ou apesar de nós nos concentrarmos nos versos 13 e 14, nós vamos ler todo o texto novamente para que ele faça sentido. Então eu convido a igreja a abrir a Escritura no capítulo 1 e vamos ler dos versos 3 a 14 de Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu ou nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, em nome de Cristo, ó Pai, nesse momento de exposição da Tua Palavra, a minha oração é que o Teu Espírito Santo, Ele aplique esta palavra no coração de cada um presente nessa manhã e daqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor traga luz à nossa mente, ao nosso entendimento, para que possamos compreendê-la em nome do Senhor Jesus e glorificar o Teu nome, o nome do Deus Pai, o nome do Deus Filho e o nome do Deus Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar a respeito da obra do Espírito Santo na salvação do pecador. Ou pelo menos, parte desta obra, que é o que o apóstolo Paulo aborda hoje. Quando nós falamos desse assunto, hoje em dia, eu diria, desde o início do século XX, se tem tido um entendimento consideravelmente diferente daquele entendimento do protestantismo histórico. Eu me refiro à linha histórica de interpretação,
no que diz respeito ao papel do Espírito Santo na igreja, em alguns aspectos, na vida da igreja desde a salvação. Algumas coisas amenas, outras têm a ver com questões de interpretação de texto, e outras extremamente absurdas, que falam do Espírito Santo, de qualquer forma, ignoram inteiramente a Escritura, trabalhando com a Escritura a seu bel prazer. Isso você consegue visualizar nitidamente diversas vertentes do evangelicalismo brasileiro, e você consegue perceber isso. Mas aqui, para aqueles que estão presentes, que me ouvem aqui nessa manhã, e pelo nosso canal, e particularmente aqueles que já professaram a sua fé, publicamente a sua fé no Senhor Jesus, eu queria resumir assim. Você não pode crer simplesmente nas coisas que você quer. Eu não posso crer simplesmente nas coisas que eu quero. Ou simplesmente nas coisas que você sente ser verdade. Mas sim naquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Sim, é a Bíblia quem define o que eu e você devemos crer. E é nisso que deve repousar a minha e a sua fé. É neste fato aqui. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta da sua primeira prisão em Roma, entre o ano 60 e 62, para a igreja de Éfeso, e possivelmente naquela região, a carta circularia naquela região da Ásia Menor. E igreja que Paulo plantou na sua terceira viagem missionária, ficou 3 anos lá plantando essa igreja em Éfeso, e dali como campo missionário para toda aquela região do Império Romano. Nós estamos na primeira metade desta epístola, os 3 primeiros capítulos, que abordam as doutrinas centrais da fé para o corpo de Cristo. E Paulo inicia aqui dos versos 13 após a saudação, os versos 1 e 2, versos 3 a 14, Paulo inicia com uma palavra de louvor à Trindade, uma eulogia, expondo esse plano redentor de Deus, também para confortar os leitores de Éfeso que ficaram sabendo que o seu apóstolo estava preso. Então, este é o alvo de Paulo, já expondo também o motivo dele estar preso, que é exatamente por causa desse plano. Deus está salvando e chamando um povo ao longo da história, do qual ele faz parte como pregador do Evangelho, e é a razão dele estar preso também. Mas Paulo expõe esse plano, como é que ele foi elaborado antes que houvesse mundo, e como ele está sendo executado na história, ao longo do tempo, do espaço e da história. Paulo descreve o que é a igreja, e como é que a salvação dos cristãos acontece? Como é que ela se dá? E, precisamente, quais são as bênçãos da igreja em Cristo Jesus? Quais são as bênçãos da igreja? Este é o alvo da perícope. Nós vimos que ela todinha, e é por isso que nos 3 sermões, com esse de hoje, nós lemos ele todo, do verso 3 a 14. Já expliquei para vocês que o texto grego não tem ponto aqui. Ele é uma frase só. Por isso que ele tira o fôlego à medida que a gente vai lendo também. Ele é uma frase só. Na mente de Paulo é uma sentença só. Dos versos 3 a 14. E nós verificamos também que ela se divide em 3 partes claras, esses versos, estruturadas em torno das 3 pessoas da Trindade. Dos versos 3 a 6, Paulo aborda a pessoa do Pai e o plano que Deus fez para nos salvar. Dos versos 7 a 12, que foi o domingo anterior da exposição, a pessoa do Filho e a obra do Filho para nos salvar. E hoje, dos versos 13 a 14, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo na salvação do pecador. Na primeira parte, dos versos 3 a 6, nós meditamos a respeito do Pai. Paulo inicia bendizendo o Deus Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem nos abençoado. E quais são essas bênçãos?
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e Ele nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, para a adoção de filhos. Depois, na segunda parte da perícope, dos versos 7 a 12, as bênçãos relacionadas à pessoa do Deus Filho. Nele nós temos a redenção, a remissão de pecados pelo seu sangue. Nele Deus nos revelou o mistério da sua vontade. E nele nós fomos feitos herança, ou seja, o Pai elegeu um povo na eternidade e Cristo morreu pelos pecados desse povo que foi feito sua herança de Deus. Hoje, então, na terceira parte da perícope, dos versos 13 a 14, o papel do Espírito Santo na obra da salvação. Na verdade, até o verso 23, ele vai abordar, a ênfase está na terceira pessoa da Trindade, e nós veremos também isso no próximo domingo. As bênçãos de Deus relacionadas com a pessoa do Espírito Santo. O que é que Paulo vai fazer aqui nesses 2 versos apenas? Paulo nos apresenta uma síntese do processo da salvação, como é que essa salvação na história ela acontece, e ele apresenta as 2 grandes bênçãos, por assim dizer, da obra do Espírito Santo na vida daqueles que o Pai elegeu e daqueles por quem Cristo morreu. Verso 13, ele nos selou para o dia da redenção, é a primeira, e verso 14, ele é o penhor da nossa herança. Essa é a estrutura desses 2 versos aqui que nós meditaremos nessa manhã. No verso 12, você percebe, Paulo disse ainda, ele disse que nós somos predestinados segundo a vontade daquele de Deus que faz todas as coisas segundo a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aí ele diz assim, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse nós, provavelmente, é uma referência aos judeus da época de Paulo que creram em Cristo. No verso 13 ele vai dizer, em quem também vós, que aí já muda um pouquinho. Então, nós, esses judeus, eles creram, no contexto aqui, do verso 11, eles creram porque eles foram eleitos por Deus, pela vontade de Deus, foram feitos herança de Deus para a glória de Deus. Nós, que de antemão esperamos em Cristo, a quem havia sido dado as promessas, e Paulo, você vai perceber que ele já adianta aqui, versos 12 e 13, na verdade, o que ele abordará no capítulo 3, verso 6. Nós vamos chegar lá. A respeito de judeus e gentios serem coherdeiros e coparticipantes de Cristo nas promessas do Evangelho. É uma pincelada que Paulo dá, o que ele vai dizer mais tarde aqui, quando ele diz nós e vós. Tá? Ou seja, não só os judeus que creram, mas os gentios também, que creram, receberam a promessa do Espírito Santo. O Espírito da promessa que ele vai dizer aqui. Eles foram feitos heranças de Deus, pela vontade de Deus, em louvor da glória de Deus. É a mesma estrutura que Paulo vai mostrar aqui. Veja o verso 13 na parte A. Ele diz, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós. Em quem também vós. Vós quem? Os efésios gentios. Os efésios gentios. Majoritariamente uma igreja gentílica. Que creram em Jesus. Então, dito isso, Paulo apresenta aqui a síntese no processo da salvação do pecador, como eu disse, no tempo e na história. Veja o que ele diz. Como é que isso funciona? Ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, a verdade do evangelho foi pregada. Paulo passou 3 anos em Éfeso pregando a verdade do evangelho, da palavra, o evangelho da salvação. As boas novas de salvação por meio da fé, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo para perdão de pecados. Essa verdade é ouvida
ela foi ouvida, porque não há salvação fora da verdade. Sinceridade não salva. Tá certo? Sinceridade não salva. É a verdade que salva. É verdade, Jesus, ele salva todo tipo de pessoas. Pessoas de todas as classes, raças, povos e línguas. Mas não é todo tipo de Jesus que salva. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, a respeito de Cristo e da sua obra, e tendo nele crido, ela deve ser crida, nele é na pessoa do Redentor e na sua obra vicária. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então, essa é a primeira bênção da obra do Espírito na vida daqueles por quem o Pai elegeu e por quem Cristo morreu. Selo do Espírito, nós somos selados por Ele. E aqui eu queria, então, abordar esse assunto nesse processo, nessa síntese desse processo de salvação. Duas ou três pontos aqui que eu queria mencionar com vocês. Primeiro, o que é esse selo do Espírito aqui? Esse selo, ele é, na verdade, um anel que os reis da antiguidade, eles usavam. E nesse anel havia uma marca, havia uma impressão, literalmente uma marca, que se utilizava para selar documentos ou selar cartas. Era posto um tipo de cera quente na carta, a cera quente, e com o anel o rei, ele selava aquele documento, para mostrar que aquele documento, aquela carta, era propriedade do rei. Ela pertencia ao rei, ela tinha uma origem, ela tinha um destino, e era uma prova também de autenticidade. Autenticidade, uma marca de autenticidade. Isso foi feito por Pilatos na sepultura de Jesus. Foi posto a pedra e ele selou. Propriedade exclusiva do governo de Roma. Ninguém mexe na pedra. Só que não deu, né? Os anjos moveram, né? A pedra foi removida. E é o que está em Esther, capítulo 3, verso 12 também, quando o rei Assuero sela o seu documento. O que Paulo está afirmando aqui? É que no contexto, estes que o Pai elegeu antes da fundação do mundo, e pelos quais Cristo morreu, no tempo e na história, de acordo com a vontade de Deus, eles são chamados pelo Espírito por meio da pregação do Evangelho da Salvação e são selados com o Espírito Santo. São selados com o Espírito Santo. O Espírito, é a marca interna de que nós pertencemos a Deus, de que somos posse de Deus, de que somos propriedade exclusiva de Deus. Ninguém mexe, ninguém toca. É isso que Paulo está dizendo. João capítulo 10, verso 27 a 29, Jesus disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que ele diz nos versos 33 a 35, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará se foi Cristo que morreu e antes ressuscitou por eles e vive a interceder por eles? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Verso 39. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, João diz, aquele que é nascido de Deus, ele nasce pelo Espírito de Deus. Ele não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca.
o maligno não lhe toca. A presença do Espírito Santo habitando em você, que crê em Cristo, é a prova de que pertencemos eternamente a Deus e de que nós seremos preservados até o fim. Preservados. No capítulo 8 de Romanos, Paulo diz ainda assim, ele coloca dois tipos de pessoas. Aquele que está na carne, vive pela carne e está em inimizade contra Deus, e aquele que é de Cristo, tem o Espírito de Cristo e vive pelo Espírito. E aí ele diz no verso 9, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito não habita em você, então você não é dele. Mas se o Espírito habita em você, você está selado com ele, você pertence. É propriedade exclusiva do Rei dos Reis, do governo de Deus, do próprio Deus. Esse Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, ele é aquele que nós chamamos na economia da salvação, é aquele que chama pela pregação do Evangelho, é aquele que aplica a obra de Cristo na vida daqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Porque Deus fez isso, arquitetou, ou organizou esse plano, Cristo morreu pelos pecados desse povo, e como é que fica isso? O Espírito Santo vai aplicando essa redenção, perdão de pecados, arrependimento, fé, salvação, regeneração. É o Espírito Santo. Por isso que sem o Espírito Santo não é possível crer para a salvação. É só por causa da ação do Espírito que você conseguiu crer. Ele deu vida, ele vai dizer isso no capítulo 2, verso 1. Nós vamos chegar lá. Ele deu vida a você quando você estava morto nos seus delitos e pecados. E é isso que um morto faz, nada. Ele não vê, não olha, não enxerga, não respira, não levanta, a não ser que alguém ressuscite. É isso que o Espírito de Deus, é por causa da ação dele que nós podemos crer. E é ele quem sela. É Ele quem nos sela para Deus. Ele é o selo de Deus, a marca de que pertencemos a Deus. Ele é chamado aqui do Espírito da promessa. Ele é chamado assim porque no Antigo Testamento havia a promessa, Deus havia prometido por meio dos profetas, que haveria de chegar um dia que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo sem distinção. Deus haveria de fazer isso sobre o povo da aliança. E essa promessa estava associada com a chegada do Messias, com a vinda do Messias, que era cheio do Espírito Santo, e ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É por isso que ele é chamado o Espírito da promessa. No chamado sermão de despedida de Jesus, que é João capítulo 14 a 16, antes da cruz, Jesus diz, eu vou para o Pai, mas virá o Consolador, o Espírito da verdade, ele habitará em vós e estará em vós para sempre. A palavra Consolador, a palavra grega é Parakletos, que significa alguém chamado para estar ao nosso lado a fim de ajudar. É isso que significa a palavra Parakletos. Então, ele é o Espírito da promessa. E o ponto aqui, como e em que momento se dá esse selo de propriedade exclusiva de Deus, de que nós pertencemos a Deus? Na interpretação majoritária reformada, e é a minha interpretação, no momento em que cremos em Jesus, somos selados. É nesse momento. Eu sei, é claro que eu sei, que existem outras interpretações a respeito desse assunto. É claro que eu sei disso. A mais recente é a interpretação que o movimento pentecostal deu para esse assunto, para esse selo aqui, que para mim está completamente desassociada da ideia do texto. Paulo nem estava pensando nisso quando ele escreveu esse texto aqui,
que esse selo é chamado da segunda bênção, que é uma referência ao batismo com o Espírito Santo, que eles dizem que é a evidência ao falar em línguas. Paulo nem estava pensando nisso aqui. Esse texto está desassociado da ideia de falar em línguas como evidência de ser selado. Está desassociado. Tá? Que seria algo após a conversão. No capítulo 12, verso 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, ele assume que toda a igreja foi batizada com o Espírito. Ele diz, porque todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E no verso 30 ele faz uma pergunta retórica, porventura todos falam línguas? A resposta que ele está esperando é não. Então, se ele assume que todos nós fomos batizados no Espírito, e que nem todos falam línguas, logo, a evidência de línguas não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, está desassociado. Então, isso, primeiro ponto. Mas você tem outras interpretações mesmo no meio reformado, homens de Deus que entendem, desassociam essa ideia de línguas, mas entendem que o selo, ele é uma bênção posterior à salvação, como a ideia de, assim, você crê, o Espírito habita em você. E depois, em algum momento da sua vida, ele vem para lhe conferir poder, ousadia para você pregar o Evangelho e servir a Deus nesse mundo. Mas, para muitos, e para mim, o selo acontece na hora em que cremos, na conversão. Essa é a posição majoritária reformada. Por que isso? Porque quando você vê o texto grego original, o texto grego, ele mostra, ele foi escrito de uma forma que ele mostra que o ato de crer ali, tendo nele crido e selar, fostes selados, acontecem na mesma hora. A forma com que está escrito é isso aqui. Acontece ao mesmo tempo. Tendo nele também crido, fostes selados. É uma ação conjunta, é na hora que acontece isso aqui. Você pode chamar de conversão. Quando é que acontece o selo do Espírito? Na conversão. Você é selado. Que é o que nós lemos na liturgia. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então são duas ações que acontecem na mesma hora e faz jus a toda a estrutura da perícope, não é? O Pai elegeu um povo, Cristo morreu por esse povo, o Espírito chama pela pregação do Evangelho e sela para o dia da redenção. E ele vai dizer na sequência, e ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia até o resgate da sua propriedade. É isso que ele vai dizer na sequência. Tá? Então, é o Espírito quem opera em nós o arrependimento, é o Espírito Santo quem opera em nós a fé salvadora, é Ele quem nos sela, e nós somos selados no momento em que nós cremos. Então eu queria dizer para você aqui para consolá-la, melhor, para animá-la e animá-lo. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, você lembra desse dia? Responda no seu coração, se você lembra desse dia. Nesse dia o Espírito veio até você. Ele chamou você irresistivelmente, eficazmente. Você quem veio, mas não viria se ele não apresentasse Cristo a você belamente. Ele inclinou a disposição do seu coração. Ele virou a chave da sua vida. Ele chamou você e no momento que você creu, Ele selou você. Como propriedade exclusiva de Deus. Ele se tornou o selo de que você pertence a Deus. É o Espírito quem você habita. E é por isso que Paulo afirma no verso 11, por causa disso nós fomos feitos herança de Deus. Herança de Deus. Mas ele não é só o selo, ele é o penhor da nossa herança, verso 14. O qual, diz aí o verso 14, o qual, uma referência ao Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. O Espírito se tornou o selo, porque Ele habita em nós, mas Ele se tornou a nossa garantia. Penhor é garantia. Até quando? Até a redenção, o resgate daqueles que pertencem a Deus, daqueles que são propriedade exclusiva de Deus, que foram selados por Deus. Ele, o Espírito da promessa, habitando em você, é essa garantia de que você é herança de Deus e de que Deus nos dará a sua herança final. Nós fomos selados para o dia da redenção. Nós lemos na liturgia, nós seremos uma propriedade resgatada por Deus. O termo propriedade aqui remete ao conceito do Antigo Testamento, em que descreve o povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, como tesouro particular de Deus, exclusivo de Deus, que foi adquirido por Deus por meio de redenção, de libertação da escravidão. E Paulo está descrevendo exatamente isso aqui. Peguem o contexto, o ponto de Paulo aqui. Como aqueles, ele trata os cristãos assim, por isso propriedade. Como aqueles que foram escolhidos por Deus para serem herança de Deus, propriedade exclusiva de Deus, que o custo disso foi o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Esse foi o custo, isso custou o sangue do Filho. Por isso o Espírito é esse penhor, essa garantia. É interessante a analogia. Essa palavra era utilizada, esse penhor aqui, como parte de um pagamento adiantado como garantia. Ou seja, é um penhor dinheiro, era feito na época. Grande parte de um pagamento era dado antecipadamente como garantia de que o todo será pago posteriormente. É nesse sentido aqui. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o Espírito em nós é essa nossa garantia da redenção plena. Da redenção plena, lá no final, quando Ele virá nos resgatar. Uma garantia dessa glória por vir, da qual nós desfrutaremos. Alguns até entendem essa palavra aqui, arrabon, que é a palavra grega aqui, que ela pode ser usada para indicar um anel de noivado. Alguns acham isso. Ou seja, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e o Espírito Santo é a garantia. É esse sinal para o dia do casamento tanto esperado entre ambos, as bodas do Cordeiro. Que maravilha essa analogia. Que maravilha o significado do texto. Aí você me pergunta assim, para que tudo isso? Por que tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? Leia o final do texto. Em louvor da sua glória. Essa é a resposta que eu posso lhe dar, que é a resposta que Paulo dá, nos fornece. Essa é a razão última da história. A razão maior de tudo não é você e eu. Eu sei que tem gente que anda dizendo isso, né? Você é... Eu sei. Tem gente que anda dizendo essas coisas. A razão maior de tudo é a glória de Deus. É a glória de Deus. Em louvor da glória de Deus, tudo que foi criado, tudo que foi feito, tudo que foi planejado, tudo que está sendo executado é para a glória de Deus. Em louvor da glória de Deus. Às vezes o homem gosta de se colocar ou de ser colocado, posto num pedestal. Ele gosta de ser visto, ela gosta de ser vista, honrada. Você
é o ouro de rubi ou de Ofir. Você é tudo, tudo gira em torno de você, tudo que foi feito foi para você, é para a glória de Deus. Tudo é em louvor da glória de Deus. Eu quero concluir e trazer algumas aplicações nessa manhã para nós. As bênçãos da igreja em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, diz Paulo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Cristo nos redimiu, nos remiu os pecados. Nele Deus nos revelou o mistério da sua vontade, fomos feitos heranças de Deus, selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhosa obra, que Deus bendito, que plano maravilhoso. E hoje você sabe desse mistério, que ele diz aqui no capítulo 1, que Ele nos revela o mistério da sua vontade no verso 9. Você conhece esse mistério, porque lhe foi revelado a você. Por isso que Paulo rompe em louvor. E eu queria trazer algumas aplicações a partir dessa perícope aqui, que é resumida assim. Você lembra que eu disse no primeiro sermão, vocês lembram disso, que ao falar de cada pessoa da Trindade, ao final de cada uma, Paulo encerra da mesma forma. Ele fala do Pai, ele encerra no verso 6, para louvor da glória da sua graça. Ele fala do Filho, ele encerra no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ele fala da obra do Espírito, ele encerra no verso 14, em louvor da sua glória. De que maneira você está vivendo nesse mundo? Se não é para a glória de Deus. De que maneira você vive se não for para a glória de Deus? A sua vida não terá sentido. Sabe por quê? Porque todos fomos criados para este fim, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos. Se você não vive para a glória de Deus, para o próprio Deus, você está vivendo equivocadamente nesse mundo. Você está transgredindo a vontade de Deus. Veja que todo esse plano e o que Deus fez por mim e por você. Irmãos, não existe, preste atenção nisso, isso é importante. Não existe vida mais plena. Não existe vida mais completa, não existe vida mais prazerosa do que uma vida vivida para a glória de Deus. Entenda isso. Saia daqui nessa manhã com isso na sua mente. Não há nada mais prazeroso, precioso do que viver a minha vida para a glória de Deus. Viva um cristianismo de verdade. É isso que o cristianismo ensina. Viva um cristianismo autêntico. Cristo está sentado no trono do universo. E essa é uma realidade incontestável. Ele reina. Mas Ele precisa assentar no seu coração. Ser o Senhor da sua vida. Ser o Senhor da sua existência, para que Ele viva em você e você viva nele e para Ele. Segundo, que maravilha ter o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito de Deus habitando em você. A terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, como uma marca, como um selo de que você pertence a Deus, que nos garante
que nos dá garantia, Ele é a garantia até o nosso resgate no último dia. E isso nos traz algumas coisas. Primeiro, nos traz segurança, nos traz confiança, nos traz certeza quanto ao futuro. Você pode ter certeza disso. Você pode dizer assim para mim, e eu entendo. Olha, irmão, eu não consigo entender essa dinâmica aqui, essa estrutura de Paulo, eu não entendo. Tudo bem, mas se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é o meu irmão. E ainda que você não entenda, é assim que funciona. A única coisa que precisa é você conhecer um pouquinho mais, é você estudar um pouquinho mais e perceber a verdade do texto. Mas isso não muda a realidade. Se você crê em Jesus Cristo, você é minha irmã, você é o meu irmão. É diferente. Isso deve lhe trazer segurança, confiança, esperança quanto ao futuro. Eu sou dele e ele é meu. Essa é a raiz do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo, que ele prometeu, que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E isso vai até o resgate. Segundo, nós lemos na liturgia, não entristeça esse Espírito Santo que habita em você, porque ele lhe selou para o dia da redenção. Não entristeça. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. E ele se entristece, tem uma personalidade, é isso que Efésios 4:30 diz. É uma personalidade, não entristeça ele. Viva uma vida agradável diante de Deus, para a glória de Deus. E terceiro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Não é dele. Se você despreza o Salvador, você não tem o Espírito dele. E você não pertence a ele. Então preste atenção. Talvez seja a hora de você crer. Terceiro, essa é a estrutura da perícope. Eu vou resumir aqui, acho que ficou claro nessa manhã, mas eu quero que você entenda o todo, porque todo o resto depende disso aqui. Na eternidade, o Pai, o Deus Pai, contemplando a queda da humanidade, a humanidade caída, porque misericórdia pressupõe queda, contemplando a humanidade caída, ele decidiu salvar esse povo. Um povo. Ele decidiu ter um povo exclusivamente seu. Ele concebe a igreja antes que houvesse mundo. Há 2000 anos ele envia o seu filho para morrer e redimir esse povo dos seus pecados. E o Espírito Santo vem chamando esse povo por meio da pregação do Evangelho, selando esse povo para o dia da redenção e penhorando estes para a glória de Deus Pai. Celebre a Deus por esse plano maravilhoso do qual você faz parte. Do qual você foi alvo, se creu em Jesus Cristo. Você não pode crer naquilo que você quer ou nas coisas que sentimos ser verdade, mas naquilo que a Bíblia diz ser verdade. Isso eu já disse, e eu queria dizer uma coisa para você aqui quanto a isso, quanto a esse aspecto. Não esqueça disso. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Você não pode produzir o que foi dito aqui e o que foi feito aqui. Você não pode. Você tem que lembrar disso. Você saindo com isso para casa, já estamos satisfeitos. Você não pode produzir nada do que foi dito aqui. É obra da Trindade Santa. É obra do Pai, é obra do Filho, é obra do Espírito Santo. Você tem apenas que agradecer a Deus porque você creu. Porque se você creu, é porque você foi alvo do Pai, alvo do Filho, alvo do Espírito Santo. Mas se você não crê, entenda. Você é um pecador, é uma pecadora diante de Deus, condenado e condenada à eternidade longe de Deus. A eternidade, e precisa de salvação dos seus pecados. Porque se Cristo não pagar os seus pecados, você vai ter que pagar. E ficará eternamente pagando. Porque você não pode pagá-lo.
E eu queria encerrar dizendo isso. A seguinte questão: a salvação é obra exclusiva de Deus, mas o método de Deus, a maneira pela qual Ele salva o pecador é por meio da pregação da palavra da verdade, do evangelho da nossa salvação. Esse é o método de Deus, porque a pergunta é, se Deus elege um povo e predestina, por que eu tenho que pregar? Porque esse é o método de Deus. O Deus que predestina é o Deus que predestina os meios. E a maneira pela qual Deus salva o pecador é por meio da pregação do evangelho. Portanto, eu gostaria de encerrar assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho da cruz, da morte e ressurreição de Jesus Cristo para perdão de pecados. Pregue o evangelho na sua casa, pregue o evangelho entre os seus familiares, pregue o evangelho onde você trabalha, pregue o evangelho na escola, pregue o evangelho na universidade, pregue o evangelho no seu bairro, pregue o evangelho. Porque assim Deus trará aqueles que são dele, desde toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé.